amamos estar diante da tua presença. Nós amamos te adorar. E é isso que nós queremos declarar nessa noite. Aleluia! Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Esse Deus que está sobre nós. Meu Deus, esse é quem tu és. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar com você, como igreja de Cristo. Vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos lares. O Deus de milagre, Ele está operando enquanto você louva, enquanto você canta, enquanto você adora. Então, em nome de Jesus, se levante como poderoso exército nesse momento. E nós vamos orar e interceder pelas nossas famílias. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas famílias nesse momento. Nós sabemos que uma grande obra o Senhor está fazendo. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está cuidando, o Senhor está restaurando, o Senhor está curando. Venha, Senhor, trazer a unção de cura sobre as nossas casas. Venha curar, Senhor, o coração aflito, angustiado, oprimido. Nós queremos declarar, Deus, que Tu és o Deus de já. E nós sabemos que o Senhor está operando, o Senhor está fazendo, mesmo que os nossos olhos carnais não vejam, mas o Senhor está operando. E nós queremos colocar a nossa fé em Ti, Senhor, e como igreja de Cristo, nos unir e declarar, Senhor, o Teu senhorio, declarar, Senhor, e o Senhor vai declarar uma nova sorte para esse país. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor vai trazer coisas novas. O Senhor vai fazer coisas novas, mas para isso é preciso tirar algumas coisas do lugar, para que o Senhor possa limpar e assim o Senhor possa fazer essa grande obra. Nós queremos colocar toda a nossa confiança em Ti, porque nós sabemos que assim no deserto o Senhor curou, o Senhor sarou, o Senhor proveu a comida, proveu tudo, proveu o calçado, proveu a roupa. Nós queremos declarar, Senhor, que nós estamos crendo no Deus provedor, no Deus que cura, no Deus que sara. E é por isso que nós estamos aqui, para declarar que Tu és
sabemos que assim como Ele cuidou do seu povo no Egito, nós sabemos que Ele está cuidando sim do seu povo nesse momento. Nós queremos declarar que o sangue de Jesus está sobre a nossa casa. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Praga alguma chegará à nossa tenda. E é nisso que nós cremos e colocamos a nossa fé. E nós sabemos que não há condenação para a vida daqueles que acreditam e que amam o Senhor. Então você não precisa se preocupar, meu irmão. Deus está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já não há condenação.
Que nos basta, Deus. Pode tudo desmoronar, mas a tua graça ainda vai permanecer. E é nessa graça que nós queremos colocar a nossa fé, a nossa esperança. O Senhor é um Deus gracioso, um Deus misericordioso. E nós queremos aqui te adorar, Deus, como uma forma de reconhecimento. Reconhecimento a tudo que o Senhor já fez e o Senhor faz por nós todos os dias. Nós iniciamos esse culto declarando gratidão. Que enquanto nós estivermos adorando, nós possamos ter esse coração grato. Grato de podermos ser livres para bem dizer e reconhecer o teu santo nome. Obrigada, Jesus. No início eras a palavra, começo altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é, oh, quão lindo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és bendito. E é por este nome que nós te buscamos, que nós te adoramos e declaramos a tua presença. Nós amamos estar diante do Senhor. Amamos estar diante do Senhor. Tu és bendito. Aleluia. Aleluia. A morte venceste, e o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, ressuscitaste, és invencível, inigualável, hoje
bendito, adorado, reconhecido. Nós te amamos, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, adoro. Oh, Tu és lindo, Tu és grande. Onde está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Onde está sentado? Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
você está. E você pode dizer para Ele quanto Ele representa, o que Ele representa para você. Às vezes é preciso a gente sair do meio da multidão e estarmos sozinhos, para que nós possamos entender quem é Deus para nós. E termos um encontro assim como Moisés. Ele saiu do meio de um povo, ele saiu do meio das regalias, e ele teve que passar pelo deserto, e ele teve que estar sozinho, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Então, não sei se você está sozinho aí na sua casa agora, mas agora é o seu momento de você ouvir o seu Deus. É o momento de você reconhecer o seu Deus. É o momento de você ter um encontro particular com Ele. Não um encontro casual, de tipo, estou aqui assistindo essa live porque eu não posso estar na igreja. Mas como uma forma de dizer, Senhor, independente do lugar, eu quero ter essa conexão com o Senhor em todo o tempo. Chega de religiosidade na minha vida. Me faça te ver. Me faça ter essa comunhão contigo. E isso eu não posso te proporcionar. Somente você com o seu coração aberto e sensível. Tudo depende de você. Deixa Ele entrar. Deixa Ele falar com você. O mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí. Ele está aí isolado. Aleluia. Aleluia. Senhor, alcança, Senhor, os teus filhos. Alcança os teus filhos com a tua presença, Deus. Ora, baixei e andava, subia. Muito boa noite a cada um de vocês que está neste momento conectado com a internet, assistindo este culto online. Todos sabem que estamos fazendo e transmitindo o nosso culto por força das circunstâncias. Alguns chamam de propósito, outros chamam de permissão. Eu acredito que, apesar de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Neste momento, nós precisamos estar quebrantados em nosso coração para não buscar entender o que está acontecendo, mas receber como lição aquilo que precisa ser aprendido num momento tão difícil de sofrimento e de dor
em todo o mundo. Muito se tem falado a respeito do coronavírus, desta pandemia, e alguns até dizem que se o povo temesse a Deus, o pecado, como temem ser infectados pelo coronavírus, nós teríamos um mundo mais santo. Amados, eu gostaria de dizer mais uma vez que é muito triste nós chegarmos aqui e termos a igreja vazia, sem os irmãos aqui. Eu gostaria de mandar um abraço, um beijo, para quem está conectado, assistindo a gente. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas eu vou falar aqui o nome de alguns. Quero mandar um beijo para o Fábio, para a Carol, para o William, para a Miriam, para o Emir, sua esposa querida, sua filhota, o Regis, a Denise, o Pedro, a Rose, o David e a Robeli. Quero mandar um beijo no coração do David pela semeadura que ele fez. Também um beijo no coração do Cássio pela semeadura que ele fez. Que Deus possa honrar muito vocês. Então um abraço grande para o David, Robeli, para o Cássio, a Adriana, sua filhota também. Quero mandar um abraço e um beijo para o Valmor, Janete, a Valquíria Gomes, a Patrícia, a mamãe, a Cláudia, o Valério, a filhota, seu namorado, o Leonardo Ferreira, a Marinê Silva, a Natália Teodoro, a Érica, o Felipe, essa família que a gente ama demais, o Alexandre Martins, a família, a Elaine, o Júlio, o Davi, sua noiva, ia dizer namorada, mas já é noiva, né? O Genésio, alô Genésio, querido, um beijo no coração. Tem um irmão que falou assim: ô pastor, só pensa que você está na rádio? Eu falei: querido, o microfone está na minha mão, eu faço do jeito que eu quero, tá bom? Deixa eu mandar abraço pro povo, deixa eu mandar beijo pro povo, deixa eu dizer que eu estou com saudade de todo mundo, deixa eu externar isso, colocar para fora. É ou não é? Você que está em casa, eu sei que quando você entra e se conecta e manda o seu recado, é uma forma de você também dizer: olha, eu estou aqui do outro lado, a gente está com saudade também. E do mesmo jeito eu aqui, não dá para falar o nome de todo mundo, mas de alguns a gente fala. Falei do Genésio, da Liliane, do Alexandre, do Joel, da Hortência, da Patrícia Marques, da Júlia Lodovico, do Lucas e Neide, da Ditinha Nunes, Adriana Freitas. Amados, é tanta gente que não vai dar para falar de prima. Depois a gente fala mais de alguns. Tudo bem? Eu quero perguntar se você está respeitando as orientações dadas, porque nós todos neste tempo temos que nos cuidar, porque nós estamos falando da preservação da vida, nós estamos falando da nossa vida, da vida dos nossos entes queridos, de pessoas que nós gostamos, queremos bem e amamos. Está usando o álcool em gel? Está lavando as mãos? E não é só lavar as mãos, temos a recomendação de lavarmos bem o nariz, de suar bem o nariz e higienizar bem o nariz. Por que da higienização da mão ou das mãos? Para evitar o contato com a boca, o contato com os olhos, para evitar a contaminação. A questão da distância social é muito importante. Uma coisa que tem me chamado muita atenção é do número de senhores e de senhoras nas ruas. Eu fiquei impressionado, mas não devemos criticar. Eu não sei se você sabe, mas boa parte dos nossos idosos, eles estão abandonados. As pessoas querem correr atrás da pensão dos idosos, daquilo que eles recebem como benefício, e quando alcançam aí os seus objetivos, acabam se distanciando. Eles ficam muitas vezes com o seu dinheiro comprometido, passando necessidade. Eles não têm muitas vezes quem possa ir no supermercado e fazer as compras. É por isso que na igreja nós temos a corrente do bem, aquele que precisar
desse serviço, nós estamos aqui, pode ligar para nós, temos os nossos jovens que estão dispostos a ajudá-los a ir no supermercado, fazer a compra, levar, se bem que eu preciso elogiar o serviço dos supermercados da nossa cidade, também de alguns hortifruti. Por quê? Porque se adequaram a uma necessidade, eles estão fazendo o delivery, né? A entrega em casa. Um irmão disse assim: pastor, o senhor conhece algum delivery? Delivery, tá bom? Um outro diz assim, é serve. Não é serve, é self-service, tá bem? Então é muito importante, nesse momento, a gente estender a mão, a gente colaborar, a gente ser solidário. Tem muita gente que é oportunista, tem muita gente de má fé que tira proveito dessa situação, mas por outro lado, o povo brasileiro tem um coração muito bonito, né? É um povo solidário, um povo amigo. Mas eu gostaria de dizer aos nossos idosos: olha, fiquem em casa, fiquem em casa. Aquele que faz parte do grupo de risco, que tem problemas de coração, pressão alta, diabetes ou outra questão, é muito importante vocês não serem expostos. Então, vamos tomar muito cuidado, vamos obedecer aquilo que a palavra de Deus também nos orienta. Quando o anjo da morte ia passar no Egito, Deus disse: fiquem dentro das casas e passem nos umbrais o sangue do Cordeiro. Nós cremos que o sangue de Jesus é sobre a nossa vida, mas nós temos que ter prudência. Se lembram quando o diabo, em Mateus 4 e Lucas 4, provoca Jesus e diz: pula daqui para baixo? Jesus não pulou, e ele disse: não tentarás o Senhor vosso Deus. Se ele pulasse, ele quebraria uma lei chamada lei da gravidade, e como homem aqui na terra, de carne e osso, quebrando esta lei, ele iria sofrer em consequência disso. Então você não pode tentar Deus, você tem que ter sabedoria e discernimento, ok? Quero parabenizar a nossa secretária de saúde, a Marina, né? Ela tem feito um trabalho muito positivo em Bragança Paulista, juntamente com toda a secretaria. Nós temos orado pelos governantes da nossa cidade, nosso prefeito, vice, assessores, nossa Câmara Municipal, enfim. Quando a gente entra para conferir as últimas informações a respeito de como estão as coisas, nós vemos que existe uma guerra desleal na TV, e isso é proposital. Você tem que saber o que assiste e filtrar, para você não fazer parte da massa de manobra, porque tem muitos canais tendenciosos, tem muitas emissoras que agem de má fé, e isso é vergonhoso. Mas por outro lado, nós temos ouvido boas notícias a respeito da preparação, na espera do crescimento dos casos. Nós já temos hospitais. Para vocês terem uma ideia, a China levou 10 dias para fazer um hospital com quantos leitos, vocês sabem? Mas quando olha para o Brasil, em 3, 4 dias, o Brasil ele faz um hospital de 2.000 leitos, amados. Então a gente só reconhece o que acontece lá fora, a gente só aplaude o que acontece lá fora. Nós estamos no Brasil e pode ter certeza, existe uma briga política, é vergonhoso isso, não é? Usar dessa situação como palanque e para se fazer campanha. É momento de se defender a vida, é momento de se juntar. Deixa eu mandar mais alguns abraços aqui para dar uma aliviada na situação. Um beijo grande para Arlete, Moisés, o Rui, Eduardo, a Fran, a Isabel Sakiyama, pessoal lá no Mato Grosso, a pastora Márcia querida, um beijo grande no seu coração. Falando nisso, hoje é aniversário do pastor Marquinhos. Daqui a pouco a gente vai focalizar o pastor Marquinhos, orar por ele, cantar parabéns para ele. Hoje ele está aqui conosco. Oi? Amanhã é da Adriana, da Adri.
Legal. A gente vai estar orando e cantar parabéns para ela. Não pode ter festa, não pode comemorar o aniversário do maestro e o aniversário da Nayara. Foi na sexta-feira. A gente mal se cumprimentou, é de longe, né? Mas a gente vai comemorar, é ou não é? Nós vamos comer aquele churrasco lá, ó, maestro. Me disseram que isso é bom de churrasco. Nós vamos lá saborear esse churrasco. Nós vamos reunir o grupo de louvor, né? Dependendo, a gente abre para a igreja. É brincadeira. Não dá, né? Tem que matar não sei quantos bois. Mas enfim, queridos, um beijo grande também para o Eudes. O nome dele é Wilson ou Wilson? Eudes Wilson. É? É irmão do maestro. É seu irmão também, né? Como que é o nome dele? Eudes Wilson Gomes de Farias. Eudes Wilson. Chama ele de Tião Macalé. Não, Tião Macalé não. Um beijo, viu, querido? Amo muito vocês. A Sheila Ramos, a Alice, o Maurício, a Dalva, a Bianca. Um beijão no coração. O Sérgio Eduardo, o Michael Henrique, o Estevam, não é? A esposa, a Bruna, a Nair, não é? O Maurício, a Alice, a Clarice e a Débora Godoy. Muito bem. Já mandei abraço e beijo para um monte de gente, tá bom? Não posso passar aqui todo o tempo mandando beijo e abraço. Mas eu amo demais vocês e eu sei que vocês também me amam, não é? Quero agradecer aqui o carinho da Naide. Ela me mandou hoje um presente especial, né? Obrigado, viu, Naide? É nós, estamos juntos. Não posso dizer, é segredo. Aleluia. Quando se trata de comida, meu Deus do céu, esse povo aqui, misericórdia. É só a graça do Altíssimo, não é? Quero agradecer muito a quem contribuiu esta semana com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua semente. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte: não tem sido fácil, não só para nós, pastores que estamos à frente de uma igreja, que respondemos por um povo, mas eu sei que está difícil para todo brasileiro, independente de onde ele mora e do que faça, né, da sua profissão. Eu quero dizer a vocês que somente Deus, neste momento, pode abrir a porta e liberar sobre nós uma sentença de bênção. A Bíblia diz que Deus, Ele nos dá uma semente para plantar. Deus dá semente ao que semeia. Aquele que não semeia, não recebe esta semente. Então existe algo profético neste texto do apóstolo Paulo, e é muito profundo, e você precisa do Espírito Santo para entender. Deus dá semente ao que semeia. Aquele que sempre semeia, sempre vai ter colheita. Aquele que semeia de vez em quando, ele vai ter colheita de vez em quando. Aquele que não planta, ele não tem colheita. E como é bom nós entendermos que tem semente que você planta, tem semente que você come. Você não pode comer a semente que Deus te entregou para plantar. E nós sabemos que aquele que planta, ele recebe. Quem planta uma boa medida, recebe uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquele que aprende a medir, porque isso é muito sério. Quando nós não conhecíamos a Deus, nós medíamos de forma errada, nós fazíamos de acordo com o nosso querer, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com os nossos achos. Mas quando nós aprendemos a forma de Deus derramar sobre nós a sua graça, a sua bondade, o seu amor, nós mudamos a nossa forma de medir. E Jesus diz que com a mesma maneira que nós medirmos, nós seremos medidos. Você pode usar isso para o bem, você pode usar isso para o mal, depende da inclinação do seu coração. E neste momento,
eu estou falando com você que ama Deus, que está aí do outro lado, e com certeza foi levantado por Ele para honrar e abençoar a sua igreja na terra. O ministério local, a igreja local que você participa. Amados, nós tivemos muitos acessos sem impulsionar. Pessoas que assistiram ao nosso culto e que prestaram o seu culto do outro lado, porque você não pode só assistir. Você que está aí do outro lado, eu assisti a live. Não, você precisa fazer parte deste culto. Você está aí do outro lado entregando o seu culto. Você está aí do outro lado fazendo o seu culto. Você não pode só assistir o culto online. Você precisa entender que você aí do outro lado, com o espírito certo, deve também orar, deve louvar, deve adorar e deve contribuir. Eu gostaria de fazer um apelo agora aos empresários que estão assistindo esta live, que estão participando deste culto, fazendo este culto conosco, para que você pudesse, em nome de Jesus, esta semana, fazer a sua oferta de amor na conta da Igreja da Fé Cristã. Sabido que os compromissos são muitos, os desafios são grandes, e por ser igreja, nós precisamos dar bom testemunho. Então não podemos atrasar as nossas contas, devemos pagá-las em dia, e nós só conseguimos fazer isso na dependência de Deus, através dos irmãos e das irmãs que vão poder contribuir. Atenção você que é empresário, atenção você que de certa forma está aí do outro lado, entendendo o que Deus está falando, porque que não seja a minha mensagem, que não seja o que eu estou falando, que não seja um pedido meu, mas que você tenha uma revelação de contribuir com o reino de Deus. Você que já foi dizimista, você que já foi ofertante, você que semeou, você que está sem frequentar nenhuma igreja, sem ser de nenhuma igreja, você que está afastado, você que precisa realmente voltar aos caminhos de Deus. Olha, é momento de você colocar em ordem o altar do seu coração. Neste tempo de crise, neste tempo de incertezas, só tem uma forma de nós vivermos, é de colocar nossa fé neste Deus vivo, entendendo que esta semente, mesmo em tempo de fome, de crise, de insegurança, é algo que vai tocar o coração de Deus, e somente a bênção dele vai poder nos tirar desta situação e vai poder livrar o mundo desta situação. É momento que todos nós precisamos buscar a Deus juntos e entendermos o quanto é importante nós semearmos. Preste atenção. Não é só por conta das pessoas que ajudamos com cestas básicas, remédio, com roupas, calçados, cobertores. Nós cuidamos de pessoas que precisam de auxílio por conta de uma depressão crônica, aguda, severa, grave. Nós cuidamos de pessoas que estavam em uma vida de dependência química, numa vida de vício. Nós cuidamos de famílias que precisam ser assistidas neste momento de dificuldade. Pessoas que realmente não têm a quem recorrer, senão a igreja que elas fazem parte. Então eu gostaria de pedir encarecidamente a vocês, mas entenda que nós não somos uma igreja que faz certos apelos. Nós não mercadejamos, nós não vendemos bênção, nós não fazemos estas campanhas mirabolantes. Tudo que nós fazemos na nossa igreja, nós aprendemos, fazemos por amor, por reconhecimento, por gratidão, por fé, por fidelidade e também por adoração. Então que você possa pegar um papel, marcar aí a conta da igreja ou entrar no Facebook, está lá. Banco Santander, agência 0074
conta corrente 13.005.3. Vou repetir: Igreja da Fé Cristã, Banco Santander, agência 0074, conta corrente 13.005.151.3, CNPJ 01.014.097, ao contrário, Ctrl 54, tá bem? Tá lá no Facebook. Nós precisamos pedir ao irmão e à irmã essa semente. É muito importante. Queridos, como pai espiritual, eu tenho esta ousadia. Tem irmãos que criticam, não é? Teve um que fez um comentário dizendo: eu sou contra o dízimo, na minha igreja não pede dízimo. Aí eu disse com todo respeito para ele: olha, vocês foram muito inteligentes, vocês não pedem o dízimo, lá é coleta, e a coleta é muito mais do que o dízimo. Tanto é que vocês não têm igreja alugada, as igrejas são todas próprias, enfim. Mas não vamos entrar nesse mérito de doutrina, nessa discussão de divisão, mas é assim, nós precisamos respeitar a outra igreja. Não é pelo fato de você não concordar que os irmãos estão errados, não é? Por quê? Porque uma verdade não deixa de ser verdade, independente de você acreditar nela ou não, tá bom? Que Deus possa abençoá-los aí, e que Deus possa nos abençoar aqui, e estamos orando para que Deus abençoe todos os pastores, todos os ministérios, todas as igrejas. Como é que você pode fazer então? Amanhã, segunda-feira, nós teremos uma pessoa de plantão. Você pode passar na igreja e pode fazer a sua oferta no cartão de débito, tá bom? Não vai ter ajuntamento de pessoas, você passa, faz a sua oferta, pode ir embora, tá bem? Você pode também entregar a sua oferta aqui na igreja, como de costume. Essa palavra, amados, nós fazemos para quem é de Deus, não é para quem não compreende o que é a pregação do Evangelho, tá bem? Você pode fazer também através de transferência ou depósito bancário. Manda para nós o comprovante, porque nós temos a nossa contabilidade e oramos por vocês, tá bem? Beijo no coração, glória a Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, por favor, em Atos dos Apóstolos. Não há Deus maior. Peguei desprevenido, hein? Peguei esse povo desprevenido. Não há Deus com a nota. Aí, maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Para o seu
Que a tua graça bendita seja sobre nós neste momento, onde abrimos a tua palavra para comunicar o que vai no teu coração. Somos tão limitados, mas nós nos escondemos atrás da cruz e clamamos pela tua misericórdia, para que o Senhor possa nos capacitar, habilitar, qualificar, e que cada um que esteja do outro lado possa entender o que vai ser compartilhado nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, assim seja e assim será. Amém? Glória a Deus. Abriram suas Bíblias, Atos, capítulo de número 2, versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Até aí. Aleluia. Eu quero falar a respeito, nesta noite, sobre o que é ser igreja. Dia desses, nós falamos a respeito do que é ser igreja, e este assunto é empolgante. Eu não sei se você é apaixonado pelo assunto igreja, mas eu quero te falar algo. Jesus é apaixonado pela igreja. Ele morreu pela igreja. Ele se entregou pela igreja. O seu sangue foi derramado pela igreja. E quando nós falamos em nossos dias sobre igreja, igreja nada mais é do que uma instituição humana, uma confraria, uma sociedade. E nós entendemos que a igreja é muito mais do que isso. A igreja transcende aquilo que racionalmente nós tentamos descrever. A igreja de Jesus, ou a igreja de Cristo, ou a noiva, ela nasce por conta de um propósito santo e divino. No Velho Testamento você não ouve falar de igreja, você ouve falar de culto. E quando você olha para o Novo Testamento, nasce a eclésia, nasce a igreja, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E não é algo retrógrado, antigo, passado, algo que envelheceu. Não, a igreja, amado, se renova. Nós entendemos sim que o sistema pode ser, a maior parte dele está apodrecido, o sistema religioso, porque igreja não é aquilo que muitos pintam. Hoje existem tantos escândalos. A palavra diz: é mister que se venham os escândalos, mas ai daqueles que promovem os escândalos. Queridos, uma vez o profeta Elias disse: só restou eu, não tem mais ninguém que tema a ti. Aí Deus disse: Elias, cerca de 7.000 joelhos não se dobraram a Baal. 7.000. E muitas vezes nós achamos que só resta um. Você, na sua santa ignorância, acha que só você é o santo que sobrou. Só você é de Deus, puro, imaculado. Você se tornou estragado,
crítico, analítico, investigativo, por conta do quê? De igrejas que não eram igrejas, tinham o nome de igreja, mas por outro lado, tinha ali um homem que muitas vezes não era preparado, sequer tinha um chamado. Não é porque se derramou óleo, azeite na cabeça deles que eles se tornam pastores. Pastor é mais do que cargo, lugar e posição. Pastor é chamado. O pastor é escolhido. O pastor é ungido pelo próprio Deus antes de ser confirmado pelos homens. O pastor tem que ser pastor de coração. O pastor não é aquele que vê um nicho no mercado e de repente diz: eu vou fazer teologia, eu vou estudar, porque eu quero ser pastor. Tem muito crente que ficou machucado, saiu de suas igrejas por conta daquilo que aconteceu. E eu quero dizer aos irmãos que hoje eles estão aí com as suas igrejas e ministérios fazendo 10 vezes pior aquilo que eles sofreram lá atrás. Amados, tem coisa que não dá para a gente impedir de acontecer, mas nós precisamos de discernimento neste tempo para entender o que é ser igreja. Igreja não é um prédio. Igreja somos nós. O prédio é o templo, é o lugar onde nós vamos para poder realizar o nosso culto de forma comunitária, coletiva. Isso é bíblico. A Bíblia diz que devemos nos ajuntar, nos reunir na congregação dos santos. Amados, tem coisa que nós só conseguimos fazer quando nos juntamos como corpo de Cristo, como igreja, como a noiva. Tem coisa que você precisa compreender. Por que o diabo bombardeia você nas tuas emoções e nos teus sentimentos? E eu sei que neste momento eu estou falando com pessoas que estão machucadas na sua alma, e eu entendo você. Vocês que colocaram a vida, colocaram o coração, colocaram o sonho de vocês no lugar que vocês frequentaram, e de repente, por qualquer razão ou motivo, vocês não tiveram estabilidade emocional, equilíbrio, domínio, controle próprio, e acabaram por receber toda sorte de ataque maligno do diabo. Porque o diabo, ele se esconde por detrás de situações para te esfriar espiritualmente e roubar a sua fé. Hoje, o número de desengrejados é muito grande na nossa nação, em todo lugar. E eu quero conclamar aqui, profeticamente, a igreja do Senhor Jesus para amadurecer, porque você precisa de entendimento dentro da palavra para poder defender a sua fé, lutar por aquilo que é certo, ser uma igreja bereana neste tempo. Amados, eu não estou falando de teologia perfeita. Nenhuma igreja tem uma teologia perfeita. Eu vejo aí na internet uma guerra, um dá uma paulada de cá, outro dá uma paulada de lá, uma guerra onde um defende uma coisa, o outro defende outra coisa, e tudo isso só confunde a cabeça daqueles que são leigos, incautos, aqueles que não têm compreensão. Amados, não podemos ser motivo de escárnio. É tempo da igreja do Senhor Jesus entender o que é essa igreja. Nós pregamos, não é tribo, o que nós pregamos é reino. Mas eu sei que não existe de repente união entre uma igreja e outra igreja, apesar de servirmos o mesmo Deus. Mas uma coisa eu quero dizer, que um dia lá no céu não terá placa, não terá denominação. Um dia lá em cima no céu nós seremos povo de Deus, família de Deus, a igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo glorificado. Amados,
Nós não podemos viver alienados, porque o diabo trabalha neste sentido, para você ser frio, insensível e indiferente. Quantas pessoas ficam do outro lado, só contraditando, maneando a cabeça, discordando de forma negativa daquilo que eu prego, ensino, ministro, ou até mesmo outros pastores. Mas nós estamos aqui na tentativa de acertar, enquanto muita gente tem do outro lado de forma passiva. São os críticos de plantão. Imagina só, você não pode ser uma pessoa pessimista, negativo, derrotista. Nós acreditamos no mover de Deus, que restaura e que cura a noiva, e que neste tempo profético nos levanta de forma poderosa, para pregoar ao mundo as boas novas de Cristo. A igreja passou por muitos momentos, e agora ela também está sendo, de certa forma, tratada. É um momento de transição, é um momento onde o Senhor Jesus está falando com aqueles corações sedentos e famintos. E eu acredito que você que está aí do outro lado é servo de Deus, é serva de Deus. Se desarma na sua alma, abre o teu coração e permita que Deus te levante de novo como um homem de Deus e uma mulher de Deus com um propósito. Quantas pessoas, soldados valentes, pessoas preciosas, estão do outro lado, mofando por conta de um azedume, foram marcados. E eu não estou aqui dizendo que você não está certo. Eu sei que o que porventura possa ter acontecido a você foi grave, mas eu estou dizendo que você precisa sair desta paralisia espiritual. Você precisa ser despertado novamente. Você precisa, em nome de Jesus, ser colocado no fronte de batalha, ser ponta de lança, ser líder, ser homem de Deus, disposto a ser ungido e melhor do que antes, melhor do que antes, melhor do que antes. Esse Deus, Ele transforma. O homem que vos fala não é mesmo aquele que começou lá atrás. Hoje eu sou um pastor mais vivido, mais experimentado, mais abalizado, mais convertido. Deus tem tratado o meu coração dia a dia, como igreja, como pastor, como líder. E eu acredito que Ele também está se movendo na sua vida. Não é tempo de proclamarmos a morte e temermos o que está por vir. É tempo de nós proclamarmos a vida e crer que a igreja de Deus, pungente, poderosa, fervorosa, gloriosa, está se levantando. Eu creio que Deus está fazendo algo. E nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Atos e vimos que existia a igreja tradicional dos judeus, as sinagogas, onde eles cultuavam com os seus rituais e liturgia. Mas depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, um novo tempo se estabelece. O véu se rasgou de alto a baixo, e a glória do Senhor deixou de habitar em prédios construídos por mãos de homens. Quando o culto termina, nós não fechamos Deus aqui dentro e vamos embora. Ele está conosco. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é o templo, o santuário, a casa, a morada, a habitação. Entenda isso. Nada, absolutamente nada, pode te demover
deste caminho. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Cumpra um propósito. Você vai ser perseguido, injustiçado, ameaçado. Muita coisa vai acontecer, como aconteceu comigo, mas serviu para me curar, para me sarar, para me libertar e para me transformar. Deixa Deus fazer uma obra linda na sua vida. Deixa Deus te levantar. Sabe por quê? Muitas vezes você se levantou na sua própria força. Você se levantou por um impulso pessoal, ou até por um empurrão. Tem muito disso nas igrejas. Eu vou te ungir, você tem um chamado, Deus tem um propósito na tua vida, só que não vem a confirmação depois, não vem os frutos. O apóstolo Paulo disse: me mostra a tua fé, que eu mostro os meus frutos. Amados, é um tempo de despertamento da igreja, não do sistema religioso, da organização, da estrutura. Nós entendemos que o reino de Deus está nos tomando. Estamos vivendo o reino. Estamos vivendo o reino. Precisamos respirar o reino. Precisamos orar, jejuar. Precisamos nos consagrar. Sabe por quê? A maior parte, amados, daqueles que se dizem igreja são preguiçosos e indolentes. Não oram, não jejuam, não se consagram, não buscam Deus na palavra. E este momento de confinamento, de quarentena, onde Deus te colocou em casa, não é para você ficar na internet, não é para você ficar no Facebook, não é para você ficar no WhatsApp, não é para você ficar no Instagram. É para você buscar a Deus, orar, jejuar, se consagrar, se separar. Preste atenção, você não entendeu ainda o perigo iminente que você corre. Se isso não te fazer mexer, não te empurrar para frente, querido, o que é que vai fazer você acordar? Nós até pouco tempo atrás não imaginávamos que isso chegaria no pé que chegou. E há quem diga que no Brasil é só o começo. A igreja está mobilizada ou se mobilizando, a igreja está orando, a igreja está buscando a Deus. Nós entendemos que a fé tem um papel muito importante, é a interferência do céu na terra. Nós cremos nisso, e nós clamamos por misericórdia, piedade, compaixão. Mas você está pedindo para outros orarem por você, para outros jejuarem por você. Você não está fazendo a tua parte. Cuidado para que não pereçais. Cuidado, acorda, desperta, arrependa-te. Deus tem algo para fazer e Deus está fazendo. Acredite você ou não, mas seria muito melhor que você fizesse parte desse mover. O mover talvez dos últimos tempos, o mover talvez da última colheita. Nós cremos que este momento precede um avivamento poderoso que há de acontecer. Não sabemos como vai fechar esta questão da pandemia. A Bíblia fala dela, da peste, da praga, da pestilência, da pandemia. Mas ele diz também: mal nenhum te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Mas quem recebe esta verdade é quem caminha numa fé viva e não numa fé morta. Então tem muito crente, tem muito membro de igreja, tem muito frequentador que não vive a realidade da revelação da palavra. Você não tem como ter revelação se você não ora, não jejua, não busca Deus na palavra. Você precisa compreender o que Deus quer de você, qual o propósito dele para com sua vida. Você não pode ser um peso morto, você não pode ser somente decoração na igreja.
Você não frequenta uma igreja, ou participa de uma igreja, porque não tem algo melhor para fazer. A igreja não pode ser um clube para você ter um mero encontro social e desfrutar de um momento de entretenimento. Não, amados, o que nós estamos fazendo aqui vai perdurar por toda a eternidade. Nós estamos nos preparando para estar um dia com este Cristo no céu. Nós cremos na vida eterna e nós cremos também na condenação eterna. Então desperta, acorda, se posiciona. O que você muitas vezes está fazendo até como crente, afastado, desviado, longe dos caminhos de Deus, o que você faz não preenche o teu coração. É apenas uma anestesia, é paliativo. Mas quando você está na presença deste Deus, nós temos segurança. Uma pessoa diz: pastor, mas é o seguinte, pode ser que crentes sejam infectados com a doença. É claro que sim, muitos já morreram ao redor do mundo. Mas eu quero te falar algo. O apóstolo Paulo disse: viver para mim é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Ele estava dizendo que a morte para ele era promoção. Nós não queremos morrer e não queremos que ninguém morra. Mas Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É nesta verdade que nós cremos. Nós não cremos que vamos fechar os olhos aqui, pronto, e acabou tudo. Seria muito sem graça, porque o tempo nesta vida passa muito rápido. Queridos, o que é igreja para você? Primeiro, igreja não é um lugar. Igreja é um estado. Igreja é ser. E você precisa desta revelação. Você é igreja em todo lugar que você for. E você precisa ter na boca uma palavra de fé, de vida e de esperança. Mas se não tiver no coração, não vai ter na boca. Está chegando um tempo, amados, onde estas questões da vida vão açoitar muita gente, que vão reclamar, murmurar, choramingar e até blasfemar contra Deus. Mas você deve passar por qualquer momento agradecido, porque Deus é contigo. A própria palavra nos exorta. Nós precisamos ser gratos por tudo. Em tudo dai graças. É claro que passando por este momento nós dizemos assim: Deus, obrigado porque o Senhor me guardou, o Senhor me poupou, o Senhor me livrou. Obrigado, Senhor, porque a minha família está debaixo das tuas asas. Obrigado pelo sangue de Jesus que foi derramado. Mas esse Deus é um Deus soberano. Se acontece alguma coisa comigo, com você ou com qualquer outra pessoa, foi porque Ele permitiu. Tem coisa que nós não entendemos. Um dia no céu Ele pode nos dizer o porquê. Mas estamos aqui para glorificar, exaltar e bendizer o seu santo nome. A igreja, ela nasce num momento conturbado, porque Jesus morrera, mas a morte não o deteve. Ele estava sepultado, a pedra foi removida, não por homens, mas pelo próprio Deus. Ele não estava mais no túmulo. O anjo disse a Maria: porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Aquele Jesus que expirou, tombou a sua cabeça e bradou: está consumado. Para muitos tinha morrido naquele momento. Até mesmo os apóstolos, os discípulos balançaram na sua fé. Mas naquele momento a profecia se cumpria. Naquele momento ele não morria.
Ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a vou-la dou, para depois tomá-la de volta. Não foram as autoridades daquela época, não foram os soldados, não foram os seus algozes, não foram os religiosos que o perseguiam. Existia um propósito santo e divino. Amados, Deus ama pessoas. Deus ama gente. O problema é que as pessoas não amam a Deus. O problema é que gente não ama a Deus. Quer saber quem é este Deus? Mergulha na palavra. Quando eu me converti, eu tinha muita curiosidade. E eu pesquisei de tudo. E coloquei a Bíblia do lado para poder confrontar aquilo que eu pesquisava. E eu confesso a vocês, eu conhecia Deus atrás das letras pretas impressas em páginas brancas neste livro. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Glória a Deus. O vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te aguarda, clama com a glória, pois ressuscitaste viva está. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama com a glória, pois ressuscitaste viva está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Aleluia. Teu é o reino, é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, Deus ama pessoas. Deus ama vidas. Deus ama você. Você que está na onde você está. E eu sei que eu estou falando com muitos irmãos ou com muitas pessoas que estão afastados, desviados, longe dos caminhos do Senhor. Obrigado. Seu Charlie. Valeu, Charlie. Você que está nas drogas, na bebida, você que está no mundão, você que está tão longe desse Deus, Ele não esqueceu de você.
Ele não desistiu de você. Ele não te abandonou. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que tantos outros levantam as suas vozes neste tempo para pregar este Evangelho. Entenda bem que neste tempo onde todos achavam que aquilo que Jesus apregoava não aconteceria, de repente o propósito de Deus cumpriu. A igreja estava nascendo. A morte não pôde segurá-la. E ele diz assim: olha, vocês não vão sair de Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. E vocês conhecem a palavra, no capítulo 2, o Pentecostes aconteceu e um grande mover da parte de Deus aconteceu e alcançou o seu povo. E aqui, no capítulo 2, versículo 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Queridos, esta é a nossa situação hoje. Nós voltamos para as casas. Semana que vem, a nossa ceia é semana que vem, né? Semana que vem, amados, você vai cear em casa. E nós vamos orientar você como é que você vai poder cear, participar deste momento online, pela internet. E é tão triste isso, queridos. Mas por outro lado, ainda é possível a gente poder fazer isso, interagindo com você ao vivo através da tecnologia. Não sei se em algum tempo isso nos será vedado, cortado, mas você deve aproveitar enquanto é tempo. Você tem que voltar para Jesus enquanto é tempo, você tem que se converter enquanto é tempo, você tem que se posicionar enquanto é tempo. Deus tem algo para fazer em você e através de você. A nossa igreja é uma igreja celular. O que significa isso? A nossa igreja é uma igreja que tem reuniões nos lares, por conta da recomendação, e recebemos por força do decreto. Evita só muito movimento, senão me distrai. Nós não estamos realizando nem cultos presenciais e nem as nossas células. E como isso é triste, queridos. Como isso é triste. Mas nada pode deter a igreja. Nada pode parar a igreja. Muitos já passaram pela terra. E sempre Deus vem com um renovo. Com novas pessoas. Novos homens de Deus e novas mulheres de Deus. Você que está aí do outro lado, você pode muitas vezes criticar, apontar o dedo, apedrejar, mas muitas vezes estas pessoas estão fazendo alguma coisa, enquanto você está azedado, curtido, amargado e fazendo o que o diabo quer. Quer mudar sua realidade? Começa com uma vida de oração. Começa se quebrantando. Começa colocando diante de Deus teu coração, para que Ele realmente possa mudar a sua realidade, em nome de Jesus. Amém? Amém? Este é o tempo onde nós estamos voltando ao início de tudo. A igreja cresce, chega a cerca de 3.000 convertidos, fora as mulheres e crianças. E para onde eles iriam? Senão para as reuniões nas casas. Foi assim que tudo começou. Hoje, como temos apregoado, cada casa é uma igreja e cada crente é um ministro. Deus vai usar você. Não estou falando para você ser um crente chato, inconveniente.
Você precisa ser uma pessoa que busca sabedoria e discernimento de Deus para poder alcançar os corações. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te honrar. Então, que você seja um instrumento, um canal, um veículo, um meio, um vaso, uma ferramenta neste tempo, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar pela Ana Aparecida. Ela pede oração pela família. Também pela dona Dirce, a mãe da Cris, vó da Gabi. É aniversário dela amanhã. Aniversário de hoje do pastor Marquinhos, Duda, filha da Carol e do Fábio, e da Adriana Cristina Godoy. Beijão, viu, Adri? Amada do nosso coração. Amém? Pai querido, nós nos unimos a Ti neste momento em oração, por estes irmãos, por estas irmãs, por aqueles que na live passada também pediram oração. Nós queremos nos lembrar de cada irmão e de cada irmã, que você possa apresentar sua necessidade agora, que você, em nome de Jesus, possa orar conosco na sua casa, onde você estiver, e que em nome de Jesus nós possamos ver Deus operando. Pai, libera sobre eles a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, em nome de Jesus. Que a tua bênção seja sobre cada um deles. Quero mandar um abraço para o Derek, um abraço, é Derek ou Eric? Eric, e a Lucy, beijo grande. Agora, quando eu estava orando, eu me lembrei de você, viu, querido? Deus abençoe você, Deus tem uma missão linda para a sua vida, tá bem, querido? Ela é da rádio O Caminho, amém? Um abraço grande. Gabi, é isso mesmo? Não errei nada. Outro dia, ao invés de eu falar desaparecido, eu falei desempregado, mas me corrigiram a tempo e a gente pôde corrigir. Amados, você que quer saborear uma pizza, gostaria de deixar aqui para você um telefone: 96575-2418, pizza gourmet. Repetindo, 96575-2418, tá bem? A pizza gourmet. Qualquer coisa entra aí na internet, tem aí o aplicativo. Deixa eu tomar mais um pouquinho do chá do Charlie. Eu afoguei com a minha própria saliva. Quero mandar um beijo aqui para as 200 pessoas que estão online. Amém? Vamos subir lá, vamos ficar lá um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de finalizarmos, está ali o pastor Marquinhos. Nós não vamos nos aproximar dele por conta das medidas, não é? Mas eu quero dizer, pastor, que você é muito especial para nós, muito importante para nós. Você é uma pessoa muito querida, você, sua esposa, o Pedrinho. E eu quero dizer que a nossa oração é para que Deus possa te levantar de forma poderosa e que você possa frutificar grandemente, que os desejos do seu coração se realizem. Amém? Pai querido, abençoa o teu filho com toda sorte de bênção e que teu propósito se cumpra na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Ricaia, Shala, Manaia, Sara. Deus, nós somos a tua igreja. Nós somos a tua igreja. Deus, eu estou orando agora, Pai, pela nossa cidade. Eu estou intercedendo, Senhor, por cada ministério, por cada homem de Deus, por cada pastor, por cada líder. Nos dê uma palavra de sabedoria, nos capacita neste momento, que possamos, Senhor, nos unir no teu amor, que possamos colocar de lado aquilo que nos divide e discutir aquilo que nos une. Deus, em nome de Jesus, olha para as pequenas igrejas. Quando eu digo pequena, Deus, eu sei que o Senhor me entende. É aquele ministério que começou, é aquele ministério que não tem muita estrutura, é aquele ministério que precisa de amparo, de cuidado.
e até mesmo de nós, pastores, que tem um pouco mais de condições de ajudá-los. Deus, em nome de Jesus, olha para cada ministério, para cada igreja, nos lares, nas casas. Em nome de Jesus, una as famílias, Pai. Eu quero te agradecer, porque hoje o Alexandre e Eloy fez o seu culto familiar e foi assim uma bênção. Temos inúmeros irmãos que estão orando em casa, lendo a tua palavra, estudando juntos, tendo coinonia como família, porque, Senhor, nós tínhamos perdido os princípios e valores do que era ser família, do que era estar junto. Senhor, o teu Espírito fez aquilo que era impossível ao homem, que nós possamos redescobrir aquilo que achávamos que conhecíamos, e que em nome de Jesus nós possamos ver o teu milagre acontecendo em cada casa, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Pai, que o teu poder seja sobre todos, que tudo aquilo que é cadeia, tudo aquilo que é malignidade, sentença, condenação, seja quebrada, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, ao final de tudo. Não vemos a hora, Senhor, de retomarmos a nossa vida. Senhor, fecha as fronteiras do nosso Brasil, guarda o teu povo brasileiro, Pai, em nome de Jesus. Estabelece o teu santo propósito, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, nesta graça bendita, neste tempo profético, em nome de Jesus. Eu quero orar com você que está afastado, você que está longe dos caminhos do Senhor. Diga comigo assim: Deus, eu quero voltar. Me perdoa por esse tempo onde eu busquei a minha vontade. Agora eu quero buscar a tua vontade. Eu quero que o teu propósito se cumpra na minha vida. Me lava, me purifica e me santifica pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Diga comigo em voz alta: eu sou filho, eu sou filha. Amém? Você que está aí do outro lado e quer entregar sua vida a Jesus, diga comigo: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. E depois manda uma mensagem para nós. Nós queremos conhecê-lo, nós queremos conhecê-la. Amém? Queremos orar por você, queremos cuidar de você, se assim for o propósito de Deus e se assim você permitir, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa cuidar do povo, daqueles que estão vivendo na dificuldade, na luta, sem esperança de recursos, em nome de Jesus. Cuida deles, Pai. Eu não sei como é que vai ficar, Pai, não sei como vai ficar, mas eu sei que Tu és Deus, Tu és Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Deus, o caminho para mim fará. Deus, o caminho para mim fará. Deus, o caminho para mim fará. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, Deus, o caminho para mim fará. Deus, o caminho para mim já fez. O caminho para mim já fez. Deus, o caminho para mim já fez. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, Deus, o caminho para mim já fez. Deus, o caminho para nós. Deus, o caminho para nós. Deus, o caminho para nós fará. Se eu andar
sobre a sua vida. Eu creio que o sangue do Cordeiro Jesus, morto e imaculado, aquele que ressuscitou e assentado está à destra do Deus Todo-Poderoso, está sobre a sua vida. Eu creio que esta unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo é sobre os seus, sobre aqueles que são de Deus e proclamam esta fé bendita. Eu creio que mal nenhum te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu creio que Deus tem um milagre para você. Então, não tema no teu coração, alimente a sua fé, e é claro que você tem que observar os cuidados, ter prudência, você precisa se resguardar, mas por outro lado, alimente tua fé, ore pelas pessoas, interceda e entenda o que nós pregamos hoje. Você é igreja, nós somos igreja, não estamos num prédio, mas você está na sua casa, no seu lar, na sua família. Jesus está reinando aí, em nome de Jesus. Eis o caminho para mim, fará. Eis o caminho para mim, fará. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus. Eis o caminho para mim. Já fez. Já fez. Só o último aviso, queridos. Semana que vem teremos a nossa ceia. E como vocês sabem, na ceia nós entregamos a nossa oferta especial. É com ela que pagamos o nosso aluguel, saldamos a maior parte dos nossos compromissos. Eu peço que os irmãos entrem em oração por isso. E gostaria que você pudesse contribuir como você até hoje nunca fez. E eu creio que essa semente que você planta, que sai da sua mão, nunca sairá da sua vida. Deus abençoe e um beijo no coração de todos vocês.